Olá, seguimos com as parábolas do reino. Nós estamos na parábola do semeador. Na pregação passada eu falei sobre o semeador, aquele que semeava a palavra de Deus, e é claro, somos todos nós, aqueles que semeamos a palavra de Cristo. Mas vamos então, e a semente é a palavra de Deus também. Então vamos com o primeiro solo, a semente à beira do caminho. Mateus capítulo 13, abra sua Bíblia ali em Mateus capítulo 13, se você ainda não abriu. Toda vez que falemos a parábola do reino, o texto-chave será Mateus capítulo 13, também Marcos 4 e Lucas capítulo 8. Mas nós vamos fundamentar a pregação em Mateus capítulo 13, verso 4. E depois vamos para o verso 19. Vamos com o texto e a interpretação dada pelo próprio Jesus. Mateus 13, 4. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Foi pisada, Lucas acrescenta isso, e as aves vieram e a comeram. Verso 19. Marcos começa assim, os que estão à beira do caminho, embora Mateus fale isso no final. Aí, verso 19. Todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem um maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Lucas acrescenta, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Mateus chama ele de maligno, mas Marcos chama ele de Satanás. A palavra do reino, Marcos acrescenta que a palavra é semeada. Vejam como ficaria tudo junto, não? Tudo que ouve a palavra do reino, a palavra semeada, e não entende, vem o maligno, Satanás, e tira o que lhe foi semeado no coração, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho, justamente na estrada, o solo é duro e impermeável. E nós podemos ver isso no caminho feito pelas formigas. Você já viu, eu quando era criança, nós tínhamos um campo de futebol ali, um campo de futebol não, um terreno baldio, que eles colocaram aí uns postes aí, ficou como campo de futebol, também como campo de beisebol, não? Mas tinha um percurso, que eram dois percursos, na verdade, uma trilha feita pelas pisadas humanas e uma trilha feita pelas formigas. Elas eram basicamente paralelas, era muito interessante, porque certamente eram paralelas, mas assim como a estrada feita por nós, pelas nossas pisadas, pela força do pé, das bicicletas e tudo aquilo, criava uma compactação que impedia o solo crescer, ou seja, o solo não, a vegetação crescer, também as formigas. Com a formiga acontecia a mesma coisa. E nós podemos pensar que na pisada do nosso pé, com relação à pisada das formigas, o nosso pé é muitíssimo mais forte. Mas conseguiam o mesmo efeito. Esse pisar constante vai criando caminhos, vai compactando o solo, vai criando condições para que o solo não cresça mais, para que não haja mais vida naquele solo. Ele fica árido, fica seco, fica duro. Por mais que a chuva aconteça, o solo ainda está impermeável. Aliás, chove, parece que vai crescer alguma coisa, volta a pisar e aí tudo morre. É um solo firmemente compactado e impermeável. Água não entra, vida não acontece. O coração do homem também pode ser duro como esse solo. É um solo trilhado pelo pecado, endurecido de coração, e a consciência não funciona como antes. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2, Paulo fala do caráter dos homens dos últimos dias. Fala que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. A insensibilidade da consciência é uma característica dos homens dos últimos tempos. E é muito interessante ver isso hoje. Pessoas que praticam o pecado e não sentem que a sua consciência os acusa. Por quê? Porque estão cauterizados pelo pecado. Chega um momento em que a pessoa não sente nada. Se você tem uma cicatriz no seu corpo, uma cicatriz grande, como eu tenho várias assim, nessa área a sensibilidade é perdida. A cicatrização cria uma insensibilidade nessa área. E ali, nesse momento, nós podemos pensar naquele texto, naquela maneira como a Bíblia fala às vezes, essa insensibilidade também em outras traduções é colocada cauterização. Por quê? Porque não há sensibilidade mais. A pessoa simplesmente peca e não sente nada. Aliás, sente um prazer maior praticando o pecado do que a retidão. A consciência
A nossa consciência é uma das testemunhas que a lei de Deus, na verdade, está gravada nos nossos corações. Em Romanos, Paulo fala quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige, a lei de Moisés, está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defende. A consciência é a porta de entrada de Deus ao coração humano. Deus deixa a consciência justamente para mostrar que há uma lei não escrita, mas estabelecida nos corações dos homens, que nos fazem querer praticar o bem. Mas quando isso não acontece mais, a consciência fica cauterizada, insensível, é como uma pessoa que está à beira do caminho. É um solo duro, difícil. É uma pessoa cujo coração não consegue penetrar a palavra de Deus. Mas o interessante não é somente o coração duro. Há outro elemento ali que tem, é Satanás. Satanás se aproveita dos corações endurecidos pelo pecado, aí tira o que foi semeado. Mesmo que a semente caiu no solo duro, ela fica ali, à beira do caminho, ela não consegue penetrar, ela é pisada. Então, e mesmo sendo pisada, ela não penetra, fica ali do lado de fora. E tem vezes que tem sementes que a pessoa somente joga, pisa e já germina. Mas neste caso, pisar não foi suficiente para afundar a semente no solo. Mas ali vem então Satanás, como aquela imagem das aves do céu. Pegam a semente, comem a semente e vão embora. A Bíblia é clara com relação de como Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3, quando Paulo escreve: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse entendimento cego pela ação de Satanás acaba tendo a pessoa que perdendo a possibilidade de entender e de aceitar a palavra de Deus. Satanás cega o entendimento, eles não conseguem apalpar. É aquela história do elefante. Quem está apalpando, os cegos e o elefante. A pessoa que está apalpando a cauda acha que o elefante, então, ele é miúdo, porém flexível e tem uma pontinha peluda. Quem está apalpando as orelhas acha que muito pelo contrário, que ele é bem macio e grande e bem fininho. Mas quem está apalpando, então, a trompa vai achar que é mais grossa do que aquele que está apalpando a cauda. E quem apalpa as patas, você já pode imaginar o que pode pensar. Então, enfim, mas não há uma ideia clara. Ninguém sabe realmente como que é o elefante. O cego, pela ação de Satanás, por causa da consciência cauterizada, acaba não tendo uma ideia do que é o evangelho. E é muito interessante que neste texto Satanás não é representado. Na verdade, Satanás é um substantivo, é uma pessoa. Ele vai mostrar a ação de Satanás na vida das pessoas. Como Satanás está empenhado em que a pessoa não ouça o evangelho. Não é somente a questão do pecado que nos impede de ouvir o evangelho muitas vezes. Também é a ação de Satanás. Mas o texto dos Coríntios é muito interessante porque o único que pode tirar isso do coração do homem é o próprio Senhor. Mas pensemos no coração endurecido. Porque esse coração endurecido, junto com a ação de Satanás, é uma combinação perigosa para o ser humano. A Bíblia é clara para que evitemos um coração duro. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 12, vai falar: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortais uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. Veja que para o autor de Hebreus, o importante é o quê? Viver todos os dias na exortação e no cuidado,
por causa de pecados confessados, não confessados recorrentes, o coração fica duro. Por causa de um coração obstinado, que insiste em viver do jeito em que está, o coração fica endurecido. Por causa da falta de perdão, o coração fica endurecido. Por causa da falta de arrependimento, o coração fica endurecido. Uma vida sob o domínio de Satanás não tem condições para crer no Evangelho. Lembra da parábola de Jesus sobre o homem forte? Aquele que domina e que precisa de alguém mais forte que tire as correntes dele. Então, a vida de pecado sobre o domínio de Satanás é o domínio do homem forte no coração. Somente Jesus pode tirar isso da vida da pessoa. Ela precisa do poder de Cristo. Sabe por quê? Porque ninguém consegue crer por si mesmo. Ela precisa do Evangelho, precisa da semente. Precisa do semeador. Que continue jogando a semente. Veja a ação de Satanás. Jesus fala, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Por quê? Porque eles não têm a chance nem sequer de meditar no ensino. É rápido. As aves dos céus vêm e comem. Nem permite que apodreça, que morra o grão. Simplesmente é consumido. Satanás rouba a palavra. Impede que o homem pense e medite nela. Por quê? Porque o homem está preso no domínio dele. As trevas mais densas estão no seu coração. Mas não pense que isso acontece com pessoas más e as pessoas boas, que nós dizemos que são boas, elas são isentas disso. Muito pelo contrário, até as pessoas com o melhor dos corações podem ser essas pessoas que estão à beira do caminho. Uma pessoa dura de coração nem sempre ela é assim aos olhos humanos. Pode ser uma pessoa extremamente boa, uma pessoa agradável, uma pessoa que pratica boas obras. Mas justamente esse caráter, essa vida, pode endurecer ainda mais o coração do que aquele que tem um coração duro para outras coisas ou que pratica maldade. Por quê? Porque ele vai se apoiar nessas obras como uma característica de que ele é de Deus. Mas, na verdade, o pecado é o problema. Se nós vivermos na prática do pecado, mesmo que sejam pecados pequenos, mas nós vivemos na prática do pecado e a nossa própria condição de pecador nos afasta da presença de Deus. E esse é o risco. Pessoas que estão tão presas a Satanás e acham que são livres e não estão. É aquele que vive acorrentado e acha que essa é a liberdade. Satanás arrebata antes de que exista alguma possibilidade remota de atenção. A semente caiu, ele comeu. Ele não brinca, Satanás não brinca, não perde tempo. E isso deve chamar nossa atenção, porque não podemos deixar as pessoas nesse estado permanente. A oração, é claro, é uma grande aliada, porque a única maneira de quebrar esse solo é que venha uma máquina de arado e quebre, então, o solo, permite, então, que o ar volte e se quebre aquela compactação, para que a água, então, possa penetrar e a vida possa ressurgir. Deus é quem faz a obra, não somos nós. Lembra daquele texto de Isaías que eu li na pregação passada. A palavra de Deus nunca voltará vazia, mas fará aquilo pela qual ela foi enviada. Isso pode ser para salvação ou para condenação. Por isso, meus amados, devemos semear, mesmo nos corações duros. Nós não podemos temer o coração duro. Nós devemos pregar o Evangelho a esses corações e orar para que as aves não comam essa semente. Se a palavra foi semeada e as aves não comem, nós podemos orar para que outras pessoas possam vir e regar essa semente com a palavra de Deus. Que Deus possa movimentar a vida da pessoa para que essa terra endurecida seja amolecida pelo poder do Senhor. E isso é interessante porque às vezes esse amolecimento do coração vem através de tribulações e de circunstâncias difíceis. Dificilmente um coração duro, em condições normais da sua vida corriqueira, vai amolecer o coração. Ela precisa então do toque firme e forte da mão do Senhor. E muitas vezes pessoas de coração duro abrem seu coração ao Evangelho, abrem seu coração a Jesus justamente nos momentos de adversidade e de dor. Por isso é importante estar sempre perto de pessoas que não conhecem Jesus. Por isso sempre é importante ter uma palavra de Deus na vida da pessoa, do Evangelho de Cristo, do Evangelho que transforma, da graça que liberta. Porque se na hora da aflição
nós fechamos nossos lábios e não compartilhamos de Cristo, nós podemos perder essa janela de Deus na vida do coração da pessoa. Nós não podemos perder a oportunidade da pessoa do meio da dor clamar a Deus por perdão, misericórdia e graça e encontrar no Senhor o refúgio da sua vida, não do problema, mas o problema da sua alma, que é o mais importante. Foi numa circunstância difícil que a minha família conheceu Jesus. A minha mãe conheceu Jesus justamente num momento difícil dentro do nosso lar. E foi assim que nós chegamos. Momentos difíceis da vida quebrantam corações duros. E às vezes a pessoa ouve tanto o Evangelho e o coração acaba sendo muito endurecido. Não tenha medo se nos momentos da dificuldade a pessoa vá até você pedindo uma palavra de Deus. Não tenha medo de falar de Cristo, que a pessoa tem que olhar acima das suas circunstâncias a condição do seu próprio coração. Que se Deus quebranta aquela pedra que se transformou aquela vida, se Deus quebranta aquele solo compactado, é um momento então em que a semente pode germinar, pode crescer. É um momento em que a água da palavra pode vir e não somente lavar, mas também preparar o solo para a semente. Por isso não podemos nos desanimar de semear. Por isso não podemos nos desanimar de falar do Evangelho a pessoas duras. Não se desanime. Veja como Jesus identifica Satanás neste texto. Ele é uma das causas que permitem que a pessoa não creia. Pecado, Satanás. Num coração endurecido, Satanás opera muito melhor. Porque num coração endurecido, a própria pessoa não deseja. E Satanás alimenta isso. Aquela frase de que Satanás não mexe com aquilo que são seus é uma grande mentira. E nós fazemos bem se nós deixarmos de acreditar nisso. Satanás, sim, mexe com seu povo. Para que eles não creiam no Evangelho. Fazem que eles se joguem mais no pecado. Coloca mais condições de pecado para colocar o coração duro, para que nesse coração endurecido a pessoa não creia no Evangelho. O fim de Satanás é que toda pessoa tenha um coração endurecido. Mas se alguém tiver esse coração duro, ele é vencido no poder de Cristo e não por argumentos humanos. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho e ore, mas pregue. Fale de Cristo, assim como está na palavra de Deus. Se nós não sabemos como pregar, vamos ler o livro de Atos e vejamos como foram as pregações dos apóstolos. Essas são as pregações que nós devemos voltar a pregar, e não as pregações água com açúcar que nós ouvimos muitas vezes na internet, ou lemos muitas vezes. Aquelas mensagens que não transmitem nada, porque não tem a vida de Deus. E, se você tiver o coração endurecido, está na hora de decidir por Cristo hoje. Está na hora de permitir que a vida de Deus entre na sua vida. Mesmo que você tenha confessado Jesus em algum momento ou não. Coração endurecido afeta qualquer um de nós. Não importa se é crente ou não. O autor de Hebreus escreveu para uma comunidade cristã. Todos nós podemos ter o coração endurecido. E a palavra de Deus na nossa vida, que também pode nos transformar como filhos de Deus, para que sejamos conforme a imagem do Filho, também ela pode ser roubada por Satanás. Livre sua vida, livremos nossa vida dessa condição. Se nós tivermos um coração endurecido, peçamos a Deus que na sua graça possamos alcançar a graça e a misericórdia, que sejamos também amolecidos pelo poder do Senhor. Vamos orar então. Senhor, eu oro por cada vida que me ouve nesta hora. Eu oro, Deus, para que a graça do Senhor venha sobre cada um de nós. Vem, Senhor, trabalhar a nossa vida, que nós possamos abrir nosso coração. Que o nosso coração não esteja endurecido por causa do pecado. Muito pelo contrário, que ele esteja aberto a ouvir e entender a Tua palavra, mas também a praticar. Nos ajuda, Deus, a não sermos presas de Satanás. E se conhecemos pessoas que estão presas, cativas por Satanás, nós oramos para que eles sejam libertos no poder do Senhor. Que possamos pregar o Evangelho com autoridade e poder. Que eles possam abrir sua vida para Jesus. Essa é uma obra que vem do Senhor. Mas que nós possamos ser aqueles instrumentos fiéis para a Tua glória.
em nome de Jesus. Amém. Próxima mensagem é a semente no solo pedregoso, mas por enquanto fica por aqui. Estas foram as parábolas do reino e a parábola do semeador. Que Deus te abençoe.